Devido a tanta repercussão, né, e a tantos questionamentos que vieram me fazer, porque até então eu não tinha me pronunciado sobre o assunto, eu vim aqui esclarecer algumas coisas pra vocês e contar o que realmente aconteceu, tá? Pra quem me conhece, ou quem me segue, ou quem simplesmente viu por cima os vídeos, eu desembarquei no aeroporto de Guarulhos dia 7/7, né, por volta ali de umas 7 horas da noite, e desembarquei eu, meu filho de 7 anos, minha bebê de 3 meses e também a cadelinha que eu trouxe lá de Portugal para uma amiga, como todo mundo já sabe, a Jaqueline Ramos. Só que assim, o voo em si não foi ruim, sabe? Foi ruim pelo cansaço, porque foram 10 horas de viagem, então realmente isso cansa. Cansou a neném, cansou o meu filho, e cansou, enfim, mas é normal, é de se esperar que um voo de 10 horas realmente seja cansativo. Tá? Então assim, dentro do voo eu não tive problema algum, muito pelo contrário, né? A minha bebê dormiu, meu filho dormiu e pronto. Agora, o real problema aconteceu mesmo quando eu desembarquei ali no aeroporto de Guarulhos, tá? Eu realmente estava com muitas malas, com uma bebê, uma criança e uma cadela. Mas assim, eu já tinha me programado, né, para como eu iria fazer para desembarcar com tudo isso de coisas, né, por assim dizer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá nas esteiras, né, peguei um carrinho, coloquei todas as malas no carrinho, coloquei a minha bebê no carrinho dela, porque a gente pode levar o carrinho de bebê, e pedi pro meu filho empurrando o carrinho de bebê enquanto eu ia empurrando a mala com as bolsas até chegar na cadela, que era em outro lugar, em outro ambiente para poder retirar, que era de cargas especiais, né? Enquanto eu fui ali me direcionando diretamente para esse setor de cargas especiais, eu já vi a caixinha, né, de transporte da cadela vazia e aberta. Nessa hora eu já tomei um susto, mas eu não quis pensar o pior. Eu falei, não, eles podem ter tirado ela pra alimentar, porque ela veio em jejum, ou pra ela andar, não sei. Não pensei o pior, mas achei estranho. E conforme eu fui ali chegando próximo do balcão, eu vi a cadela passando assim na minha frente. E como eu citei no começo do vídeo, ela não é minha, ela é de uma amiga, então assim, ela mal me conhece, né? Então eu cheguei ali no balcão, né, me apresentei e falei, olha, eu vim buscar essa cadela que tá andando por aí, que eu já percebi, né? O funcionário que estava lá me informou assim, me perguntou, é sua a cadela? E eu falei, não, ela não é minha, mas eu fui a responsável por transportar ela e vim retirar ela. E aí, basicamente, ele olhou assim pra mim e falou, olha, ela abriu a caixinha, saiu da caixinha e tá andando pelo aeroporto. Pasmem vocês, eu também fiquei com essa mesma cara. Eu fiquei tipo, oi? Como é que é o negócio? Não entendi. E ele, ela abriu a caixinha e tá andando por aí. E aí eu falei assim, mas como assim ela tá andando por aí? Como assim ela abriu o fecho que abre por fora, né? Tipo, eu fiquei sem entender. Mas a única informação que eu tive deste funcionário foi que a cadela abriu e que saiu andando. E automaticamente eu fiquei esperando com que eles fossem atrás dela pegar ela, né? Porque assim, eles não me entregaram ela na minha mão, eles simplesmente mostraram pra mim a caixa vazia e me informaram que a cadela tava andando. E aí eu fiquei parada ali, extasiada, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo, esperando com que eles fossem atrás da cadela pra me devolver a cadela nas minhas mãos. Coisa que não aconteceu. Assim que eu fui informada que ela estava andando pelo aeroporto, simplesmente o funcionário deu as costas e foi pra uma esteira retirar as outras malas que estavam chegando. E eu fiquei ali com a minha bebê no colo chorando, com o meu filho sem entender nada, com a cadela perdida no aeroporto e assim, em choque. Gente, quem me acompanha sabe que normalmente eu gravo tudo que eu faço, eu posto tudo que eu faço. E na hora eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer, eu não sabia com quem falar. E aí eu liguei pro meu esposo pra contar a história. Já liguei pra tutora, né, que é da Esperança, a Jaque. Falei, Jaque, tô aqui no terminal, né, assim, sofrendo um descaso completo, porque a cachorra saiu, ou tiraram, ou não sei o que aconteceu, da caixa dela, ninguém tá indo atrás buscar, ninguém passou um rádio, ninguém avisou nada e querem que eu vá atrás da cadela buscar. Só que nesse meio tempo ela passou na minha frente. E eu chamei ela, falei, Esperança, vem cá, vem. Só que, gente, é compreensível que a cachorra não me responda, porque a gente não tinha intimidade, né? Então, assim, nesse meio tempo, ela passou bem na minha frente, eu tava com a minha neném no colo porque ela tava chorando muito. Então eu segurei a neném com um braço e a cadela com o outro. E fiquei assim, Esperança, vamos entrar na caixinha? A Jaqueline tinha me mandado uns petiscos, né, pra eu dar justamente quando chegasse no aeroporto, porque ela deveria estar com fome e tudo mais. E aí eu peguei esse petisco e joguei dentro da caixinha e mostrei pra ela, né, falei, olha, Esperança, vai lá pegar. Acha, gente, a Esperança era mais esperta que eu, entendeu? Ela olhou assim, ficou olhando e não quis entrar na caixinha, como já era de se esperar. E aí nesse meio tempo, na hora do desespero ali, do medo de perder, né, a Esperança, eu entreguei a minha filha pro meu filho, que nunca tinha segurado ela na vida, assim, sabe? Principalmente nessa hora de desespero.
E aí outras pessoas, outros passageiros começaram a se comover. Veio uma senhora e pegou a minha filha do meu filho e falou: ai, deixa que eu seguro a neném, né, assim, comovida com a situação. E eu tentando segurar a esperança pra colocar na caixinha, e teve uma hora que ela parou assim, fixou o olhar em mim, e aquilo me deu medo, né, porque realmente a gente, quando não tem intimidade com o cachorro, a gente não sabe o que pode acontecer. A Esperança, ela é muito tranquila, mas eu fiquei com medo. Então assim, eu tentei empurrar ela pra caixa, ela ficou me olhando e eu soltei ela, né, e aí depois dessa hora, ela foi andando e eu não a vi mais. Ela simplesmente sumiu no meio daquele mundaréu de gente. E eu desesperada, né, ali, eu tenho ansiedade pra quem sabe. Então assim, eu comecei a chorar mesmo e falei com o funcionário, falei: olha, eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso que vocês passem um rádio no meio do aeroporto, eu preciso que vocês façam alguma coisa pra me ajudar a corrigir o erro que vocês fizeram. E ninguém fez nada, simplesmente me ignoraram, e eu ainda tive que escutar que a errada era eu, porque eu não tinha lacrado bem a caixa. Sendo que, na verdade, quem fez todo esse processo de lacramento, né, de despachar a Esperança foi a Jaque. Eu estava junto e vi que foi feito da forma que tinha que ser feito, mas ali na hora eu escutei que eu era errada, que eu tinha despachado a cachorra de qualquer jeito. Enfim, então no meio do desespero eu não fiquei ali brigando. Eu liguei pra Miriam, que era a mãe da Jaque, que estava lá fora esperando a cadela sair, e falei, olha, eu acabei de ser informada que a cadela abriu a caixinha sozinha, que tá andando pelo aeroporto sem suporte nenhum, sem segurança nenhuma, né, porque é perigoso tanto pros passageiros quanto pra própria Esperança, né, é assim, tudo muito novo. Ela tinha acabado de fazer um voo de 10 horas, cansativo, então ela tava mesmo estressada, enfim. E informei pra ela, ela imediatamente ficou desesperada, né, eu falei: olha, eu vou sair, vou levar as minhas malas aí fora e vou ajudar a procurar, né, porque era o que eu poderia fazer, visto que o aeroporto, né, não fez nada e os funcionários da TAP muito menos. Eu me perdi, tava completamente desorientada, me perdi dentro do aeroporto, precisei de ajuda pra poder sair. Quando eu saí, né, eu tava com a Miriam em ligação, ela tava procurando a cadela do lado de fora e eu tava tentando sair do aeroporto. Quando eu saí, eu encontrei com meu irmão, né, que imediatamente já pegou as malas, já estava ajudando a procurar a Esperança. E assim, pelo telefone, enquanto eu saía, eu percebi que a Miriam tinha encontrado ela lá em cima no piso 2, sendo que eu desembarquei no piso 1, né, e ela tava no piso 2, ou seja, a Esperança pegou uma escada rolante, pegou um elevador e ninguém viu e ninguém fez nada. Pronto, quando ela encontrou ela lá em cima, ela estava sendo expulsa, o que é pior ainda, ela estava sendo expulsa, retirada do aeroporto pelos próprios funcionários do aeroporto, com eles informando que não sabiam que a cachorra era de passageiro. Mas assim, eu abro um parênteses aqui e pergunto pra vocês, como é que tem uma cadela muito bonita, um pelo muito bonito, muito bem cuidada, dentro do aeroporto, andando no aeroporto, que é um acesso difícil pra quem vem da rua, né? Como é que encontram ali uma cadela andando e simplesmente colocam ela pra fora, sem saber de quem é ou sem nem perguntar? E aí a gente volta pra aquela questão que ninguém passou um rádio pra avisar que tinha uma cadela ali perdida no aeroporto. E aí a gente achou que era a parte mais, né, tranquila, olha, achou, é o que importa. Quando eu me encontrei com a Miriam, ela estava muito nervosa, estava tremendo muito, estava muito agitada, e eu fiquei com medo mesmo dela passar mal, sabe? Então eu pedi pra ela sentar, pra ela respirar, ela tava segurando a Esperança ali no colo. E assim, gente, foi tudo muito intenso, né? Muito, muito intenso, vários sentimentos ao mesmo tempo, do descaso, sabe? Da falta de respeito, da falta de empatia, de tudo. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa na minha vida, nunca mesmo. Uma coisa que era pra ser muito fácil, era retirar ela, a cadela, e entregar pra dona e pronto. Era simples assim. E pronto, quando eu encontrei elas, aí vieram mesmo uma funcionária da TAP e um funcionário, não sei se era do aeroporto ou era também da TAP, a me informar que eu não podia sair com a cadela ali de jeito nenhum, porque tinham que fazer a saída da cadela correta. Então assim, ninguém se preocupou em achar ela, né, a Esperança, mas se preocuparam em fazer protocolos de retirada, de saída do aeroporto. Nesse momento eu tive que voltar com ela pra dentro, né, ela tava sem a coleira, tava sem nada, e tava no colo da Miriam, e ela perguntou: olha, eu posso entrar junto pra poder levar, pra vocês não perderem a minha cachorra de novo? E a resposta foi negativa, bem como eu também não disse lá na frente que quando eu tava lá dentro do aeroporto, atrás da Esperança desesperada, eu pedi pra deixarem a mãe dela entrar. Eu falei: olha, deixem ela entrar, porque aí ela vai responder, né, a Esperança vai responder pra mãe e tudo mais. Eles não deixaram, nem ajudaram a procurar e também não se moveram, literalmente. Aí quando a gente encontrou, eles falaram: olha, a senhora vai ter que entrar de novo e vai ter que fazer a saída dela como deve ser. E assim, a gente naquele nervosismo, sabe, naquela angústia,
total, e eles falaram, não, eu não posso levar ela no colo. A senhora tem que dar um jeito de levar ela. E a gente, olha, mas ela não tem coleira, porque a coleira tá na caixa que ficou lá dentro. Porque, inclusive, eu não fiz a retirada da caixa vazia, que era o que eles queriam que eu fizesse. Eu saísse do aeroporto com a caixa vazia, toda danificada. Eu falei que eu não ia fazer isso, porque assim, eu não ia me responsabilizar. Depois eles falam aí que eu saí junto com a esperança e junto com a caixa, e como é que eu vou provar que não saí? Então eu deixei a caixa lá dentro e vim embora com os meus filhos, com as malas. E nesse período que a gente teve que entrar de novo, o funcionário olhou assim pra Miriam e falou, olha, então me empresta a alça da sua bolsa pra gente poder fazer de coleira. Então assim, eu acho que já deu pra perceber que foi erro em cima de erro, erro em cima de erro. Não teve uma pessoa que chegou lá e falou, olha, vamos resolver essa situação. Foi erro em cima de erro. E aí retiraram a alça da bolsa dela, colocaram ali na cadela, saíram puxando ela, né, aeroporto adentro. Ai, não, não. E a Miriam gritando lá atrás, e assim, o desespero, gente, de estar nessa confusão, assim, sabe? Ela gritando, gente, calma, cuidado com ela. E eles arrastando a cachorra pra dentro e eu tendo que ir junto. Aí me fizeram passar de novo no raio-x, junto com a bebê, né? Pra entrar, pra fazer protocolo. Então, assim, nenhum momento teve um pedido de desculpa, nenhum momento teve, olha, foi falha nossa, nenhum momento. Inclusive, quando eu saí do aeroporto, eu escutei muita piadinha do pessoal, dos próprios passageiros e dos próprios funcionários, falando, ah, foi essa que perdeu a cadela, foi essa que deixou a cadela escapar e tudo mais. Então, assim, era notícia no aeroporto, né? Nessa hora, lá por umas 7, 8 horas da noite, era notícia no aeroporto que a dona tinha deixado a cadela escapar da caixa e tava todo mundo procurando. Entramos, vamos fazer o protocolo lá de retirada, e aí o rapaz perguntou por que ela tinha ido pra fora pra depois voltar, né? E o segurança olhou assim e falou, ah, porque a dona foi desatenta e ela saiu da caixa dela. E aí todo o aeroporto teve que procurar ela pra gente poder trazer ela aqui. Coisa que não aconteceu, né? Se alguém procurou ela, foi a Miriam, foi o meu irmão, que nunca nem tinha visto a cadela, e ele foi lá, se disponibilizou também pra procurar, o amigo dele, e eu do lado de dentro com as duas crianças. Foi uma completa confusão, né? E depois deles contarem isso pra pessoa responsável, a pessoa responsável ficou tão pasma, né? E falou, nossa, mas cadê essa passageira que deixou a cadela escapar? E aí foi onde eu me pronunciei, eu falei, olha, sou eu, e eu não deixei ninguém escapar. Eu cheguei lá e me entregaram a caixa vazia, não tinha cadela lá dentro, então não deixei escapar nada, né? E eles, ah, tá bom, perceberam que eu tava mesmo irritada, estressada, sabe? Ah, tá bom, não sei o que, olha, vocês vão ter que fazer todo o caminho, o percurso de novo, tá? Pra poder saírem da forma como deveria ser. E enquanto a gente foi saindo, eles falaram, olha, a senhora precisa ir lá retirar a caixa. E eu tava tão nervosa que eu falei, já não vou pegar mais nada, e se vocês quiserem pegar, vocês que peguem. E aí a funcionária foi lá, pegou a caixa e trouxe, né, no carrinho. Tem uma foto que eu vou colocar aqui, que foi a foto que tá sendo colocada em todos os jornais, né? Trouxe no carrinho e foi a única hora que eu tirei a foto ali, mas eu não peguei o rosto de ninguém, porque eu tava mesmo nervosa, eu só tirei pra mostrar, né, pra informar pra Jaqueline que ela já estava sendo entregue pra mãe dela. Mas pronto, eu na hora, gente, não gravei, não fotografei, não fiz absolutamente nada. E eu acredito e dou razão ao nervosismo, à ansiedade, à situação que estava ali. Porque depois que passa a situação, a gente fica pensando no que a gente poderia ter feito, né? E eu penso que eu poderia ter gravado, eu penso que eu poderia ter feito várias coisas. Mas na hora do nervoso, na hora ali de você ver um bem seu, né? Porque assim, eu tava com os meus 2 filhos e eu estava com uma cadela que era de outra pessoa, né? Então a responsabilidade é dobrada, porque não é minha, é de outra pessoa, é uma filha de outra pessoa. E a pessoa tava esperando receber ali a filha dela, entendeu? E eu ali sem saber o que falar e como falar que a cachorra sumiu no aeroporto, onde tem sei lá quantos funcionários. Então, fizemos a saída da cadela, entregamos pros pais dela, né? Eles estavam muito nervosos, mas assim, ficaram mais felizes, mais contentes com a retirada. Na hora ninguém pensou em fazer reclamação, ninguém pensou em falar mais com ninguém, porque o que a gente queria era sair daquele ambiente de estresse, né? O que é natural. E pronto, depois deu toda essa repercussão, né? Que eu acho muito bom. Eu acho que realmente as pessoas que são responsáveis ali pelo aeroporto, pelo transporte, enfim, sejam responsabilizadas por toda essa falta de empatia, por todo esse descaso, e que sejam responsabilizados da forma que tem que ser, né, para que não venha acontecer novamente. Eu, por experiência, não pretendo levar mais animaizinhos em viagens, porque realmente me traumatizou, não pretendo mais levar, não quero ter essa experiência. E assim, vou voltar com a TAP, mas vou voltar com o meu coração mesmo apertado. Mas pronto, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que novamente confiar e esperar que aconteça tudo da forma que tem que acontecer. Porque não se faz uma comparação. Mas assim, eu fico imaginando que se fosse o meu filho de 7 anos que tivesse saído correndo e eu precisasse da ajuda da TAP, do aeroporto, de quem quer que seja, eu acho que eles iam me deixar na mão como me deixaram dessa vez. Tá? Então essa é a minha versão sobre os fatos, foi isso que aconteceu. E pronto, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários.
Mas eu espero que realmente esse caso seja resolvido como deve ser e responsabilizado todos aqueles que foram os envolvidos, tá bem? E é isso.